Gestão de pessoas na manutenção é a nova sensação do mercado. Treinar e qualificar pessoas, desenvolver pessoas para poder gerenciar pessoas da forma certa. Você que é um gestor de manutenção, supervisor, coordenador, diretor, você sabe que gerenciar pessoas é muito mais difícil do que gerenciar máquinas e ativos. É por isso que hoje eu vou falar sobre 5 elementos da gestão de pessoas para que você possa ter uma equipe de alta performance. Então, se liga no vídeo. Nós vamos trazer para vocês o que a literatura defende como sendo os 5 elementos da gestão de pessoas. Primeiro, motivação. Segundo, comunicação. Terceiro, gestão de equipes. Quarto, gestão do conhecimento. E quinto, treinamento e capacitação. Tudo isso por quê, pessoal? Esses 5 elementos da gestão de pessoas, eles vão nos ajudar para chegar nas 3 grandes alavancas que nós precisamos quando nós falamos de gestão de pessoas, que são ter propósito, engajamento e cultura. Ninguém trabalha sem propósito, ninguém atinge grandes resultados se não tiver um propósito. Qual é o propósito do seu time de manutenção? Olha que interessante compartilhar uma coisa com vocês, né? Nos nossos treinamentos presenciais, quando a gente está falando sobre toda essa parte de propósito, missão, a visão da manutenção dentro da empresa, eu costumo fazer uma pergunta para o meu time lá, né? Que estou treinando ali. Qual que é a visão da manutenção aqui da empresa de vocês? E as pessoas não sabem. Não sabem por que a manutenção existe naquela empresa. Qual que é o grande propósito, qual que é o grande legado que querem deixar. A maioria do pessoal de manutenção vai responder exatamente igual ao que está escrito na parede da empresa ou vai repetir o mesmo discurso da operação. Mas isso está errado. Operação é operação, a empresa é a empresa, o RH é o RH, o comercial é o comercial, o marketing é o marketing. E nós da manutenção, cadê o nosso propósito, o nosso lema, nossa visão, nosso objetivo, a nossa missão? Por que nós estamos ali? O que nós vamos deixar de legado? Como que nós vamos gerenciar pessoas se isso não está nem claro para nós que somos os gestores de manutenção? Qual é o nosso propósito? Nós, como manutenção, precisamos ter o nosso propósito. E aí, assim, nós vamos conseguir impactar o propósito do nosso colaborador. O propósito dele vai estar alinhado ao propósito da manutenção, ao propósito da empresa. Se for um propósito de máxima eficiência, vamos então ter uma equipe, uma gestão de máxima eficiência. Se for reduzir custo, vamos ter então uma equipe enxuta, reduzida, que trabalha com escassez de recurso para fazer o melhor, para entregar para a produção. Mas isso tem que fazer parte do seu propósito. Engajamento. A sua equipe está engajada, está vestindo a camisa, a sua equipe é bala, né? Se for uma equipe bala é porque está engajada, está todo mundo direcionado indo para o mesmo lugar para não deixar furo. E claro, quando a gente fala de cultura organizacional, né? A cultura da empresa tem que estar alinhada com os objetivos estratégicos da empresa, a manutenção tem que estar alinhada à cultura da empresa. A gente vai em muitos lugares onde a empresa ela vende uma cultura de qualidade, a cultura de qualidade dos produtos, são produtos top de linha, coisa boa, tal, qualidade, não sei o que, não é concorrência de preço, é preço alto pra caramba. E quando a gente chega numa oficina de manutenção, produto ruim, maquinário ruim, ferramentaria ruim, computador ruim, não tem software de manutenção e a pressão é redução de custo para aumentar a margem. Será que isso está alinhado com a cultura da empresa? E claro, quando a gente fala de propósito, engajamento e cultura, isso é gestão de pessoas. Então, quando falarem para vocês de gestão de pessoas, o que é? Cara, eu preciso ter propósito, eu preciso ter engajamento, eu preciso ter uma cultura forte. Como que eu faço para ter propósito, engajamento e cultura? Eu preciso trabalhar a motivação do indivíduo, eu preciso ter uma comunicação boa com pessoas, eu preciso trabalhar bem em equipe, eu preciso fazer uma gestão do conhecimento do meu time e eu preciso treinar, desenvolver talentos, certo? Então vamos passar um pouquinho de cada um deles aqui para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro, motivação. Aquilo que te faz acordar cedo todo dia e se esforçar a dar o seu melhor. É isso que eu falei para vocês, pessoal, ali quando a gente começou. O que te motiva a estar aqui? Você está aqui porque você quer melhorar o seu salário? Na verdade, isso pode ser o seu objetivo, mas talvez não seja isso que te motiva. Talvez o que te motiva é trazer qualidade de vida para sua família. Talvez você quer ser promovido para trabalhar um pouco com mais qualidade para poder ir passear com seu filho no final de semana. Talvez você quer ter um pouco mais de rendimento e ser uma pessoa reconhecida no seu ambiente de trabalho porque isso te satisfaz, porque às vezes você tem traumas de infância que te impactaram e aí às vezes você acha que você não é capaz daquilo, precisa de um reconhecimento. Às vezes você está apenas querendo estabilidade, você está aqui buscando conhecimento para ter estabilidade, para poder você conquistar o seu carro, a sua casa própria, é isso que te motiva. Não é o salário em si, não são as pessoas em si, mas é aquilo que isso vai transformar na sua vida, que vai trazer para aquelas pessoas que você ama. Geralmente isso é algo que nos
toca profundamente. E por isso que é tão difícil trabalhar a motivação de pessoas. Porque motivação está ligada às vontades, aos desejos, às ansiedades, aos sonhos, aos medos, às metas de cada um de nós, os nossos interesses, os nossos traumas. Então a motivação é muito diferente de engajamento. Engajamento é quando está alinhado, ajustado aos interesses da empresa. Agora, motivação é aquilo que nos toca no coração. O que me motiva a estar aqui hoje? Tem o meu engajamento, eu estou aqui vestindo a camiseta da empresa, eu estou falando em nome da Modular, eu estou aqui engajado com a empresa. Agora, o que me motiva a estar aqui é a transformação, pessoal. É depois eu receber o feedback de vocês, é saber que vocês conseguiram melhorar de vida, conseguiram um emprego novo, conseguiram mudar a vida de vocês, trazer resultado para a empresa. Cara, isso me motiva toda vez que eu escuto isso, esse feedback positivo de vocês, o quanto a gente transforma vidas. Isso faz eu querer fazer mais, isso me motiva completamente. O próximo ponto, né, o próximo elemento aqui da nossa gestão de pessoas é a comunicação. E eu acho muito legal aqui para quem gosta, né, da Bíblia aí, tem um texto muito legal falado lá pelo nosso grande mestre, o grande instrutor Jesus Cristo, que ele falou que a boca fala do que o coração está cheio. Eu acho essa frase fantástica, porque a nossa comunicação revela o que a gente sente. A nossa comunicação revela o que a gente tem no coração. Quando a gente está num momento estressado, angustiado, às vezes a gente fala de uma forma irrefletida, com amargura, é porque isso é um reflexo do que tem no nosso coração. Quando a gente brinca, quando a gente se diverte, mostra que nós estamos com o coração feliz. Então a comunicação expressa muito de quem nós somos. E será que você está feliz com a sua comunicação? Será que as pessoas reclamam da forma como você se comunica? Reclamam da sua comunicação, de como você coloca as palavras? Então a gente precisa rever, porque isso é um reflexo de quem nós somos por dentro. Quanto melhor é a nossa comunicação, geralmente melhor estamos resolvidos com nós mesmos. E isso faz muita diferença. E quando a gente fala de comunicação, tem uma tríade, né, da comunicação, que é ouvir, falar e mostrar. Nós nos comunicamos por ouvir, e isso é um dos grandes problemas, a gente não entende o problema dos outros. Às vezes a gente quer falar muito, mas a gente esquece de perguntar, a gente esquece de entender quais são os problemas dos outros, de entender quais são as necessidades dos outros. Essa é a primeira forma de se comunicar, é por entender, por ouvir. A segunda forma é por falar, e falar da forma correta, mostrar o que a gente tem no nosso coração, quem nós somos por dentro, né? Deixar sair ali e se comunicar aquilo que nós somos, nos representar. É uma forma de comunicação. E a outra forma é por mostrar, por meio de ações. Às vezes a gente ouve e nem precisa falar, mas a gente age. E nossa comunicação corporal, o jeito como nós nos comportamos, expressão facial, um sorriso, a forma como a gente comunica, como eu imposto a minha voz, tudo isso é uma forma de mostrar como eu me comunico com vocês. Então a gente precisa sempre tomar conta dessa tríade aqui, tá? E claro, comunicação com o time é sempre algo que tem muita reclamação. Todo mundo reclama que comunicação é um problema. Então, é uma coisa que a gente tem que melhorar constantemente. Um outro elemento é a gestão de equipes. E olha essa frase lá do Ford, né, o Henry Ford, que todo mundo conhece. Ele falou o seguinte: unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em equipe é vitória. Olha que legal essa frase, né? Unir-se é um bom começo, é fácil, vamos se unir para fazer alguma coisa. Manter a união do time é extremamente complexo. É preciso fazer isso de forma devagar, progressiva, trazer elementos, trazer coisa para manter essa união. A gente precisa ter ações preventivas, ações preditivas, a gente às vezes precisa corrigir alguma coisa para manter a união do nosso time. Mas quando o nosso time é unido e quando a gente consegue realmente trabalhar como uma equipe, o resultado vem. Então o foco de um gestor de pessoas é manter a união da equipe para que as pessoas se tornem uma equipe de verdade, e isso vai trazer vitória. Então, além de sermos gestores de manutenção de ativos, nós temos que ser gestores de manutenção de equipes. E manter uma equipe engajada, manter uma equipe unida ao longo do tempo é extremamente desafiador. Mais desafiador do que, às vezes, manter um equipamento funcionando bem. Então, olha quanta coisa a gente tem aí, né? Trabalhando como gestores e como isso é importante dentro da gestão de pessoas. Quando a gente fala de conhecimento, o sucesso é conhecimento aplicado com planejamento e estratégia. Essa frase é fantástica, porque conhecimento por si só não nos leva a lugar nenhum. O conhecimento sozinho, às vezes, ele pode até nos tornar meio bobos, meio inocentes. Agora, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue aplicar ao nosso conhecimento estratégia, e quando a gente planeja aquilo que nós temos conhecimento, aí sim nós conseguimos atingir o sucesso. E não é fácil, tá, pessoal, a gente trabalhar planejamento e estratégia, mas isso é fundamental. E outra coisa, né?
A gente está falando aqui de gestão do conhecimento, ou seja, não é só o conhecimento que eu tenho quanto ser humano, é o conhecimento que eu tenho em comunidade com a minha equipe, com as pessoas, né? Fazendo com que todos tenham acesso a esse conhecimento que eu tenho. Por isso que é importante, eu deixei algumas dicas para vocês aqui, ó. Faça uma matriz de conhecimento e competência de todos os seus colaboradores aí de manutenção. Defina as funções, as tarefas, como que vai ser definido a liderança, a operação, os soft e os hard skills de todos os colaboradores. E tenha uma gestão do conhecimento. Isso tem que ser acessível a todos, normas, processos, programas, procedimentos. E aí a gente chega, né, nesse nosso último quinto elemento, que é treinamento. Outra frase do Ford, ó. Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair é não treiná-lo e ver ele ficar. Trabalhar com pessoas incompetentes é algo terrível. É melhor a gente trabalhar com grandes talentos por pouco tempo e perdê-los do que ficar um longo tempo ao lado dos idiotas, dos imbecis. Porque as pessoas ruins ao nosso lado não vão nos catapultar para ir para frente. Ou a gente treina essas pessoas e torna elas profissionais de sucesso, ou a gente tem que, infelizmente, tirar essas pessoas da nossa jornada. Então é muito melhor a gente treinar, ter uma pessoa qualificada e perder essa pessoa para o mercado do que estar sempre ao lado das pessoas medianas ou das pessoas medíocres. E por isso que é tão importante quando a gente leva treinamento para as empresas. Porque o grande objetivo do treinamento nas empresas é fazer com que um funcionário seja treinado e ele não fique na mediocridade, né? Que ele atinja uma excelência profissional. Por isso que a gente sempre fala aqui na Modular que nós transformamos talentos em profissionais de sucesso por meio do treinamento. E às vezes é muito preferível, né, que esses talentos eles fiquem na empresa por pouco tempo e saiam do que a empresa nunca investir em treinamento dos seus colaboradores. E essa outra frase aqui, o do Cano, fala: em qualquer treinamento, o ponto mais importante é libertar-se dos maus hábitos. E é sempre isso, quando a gente vai fazer um treinamento presencial, eu sempre falo sobre isso. O objetivo de um treinamento é mudança. O objetivo de um treinamento é transformação. Quando a gente for fazer um treinamento, eu tenho que ir tentando fazer com que as pessoas mudem a forma de pensar, mudem alguma coisa que cause um estresse, que isso mova as pessoas a fazer uma mudança no seu processo de trabalho. Por quê? Porque precisa se libertar dos maus hábitos. Alguém aqui conhece o Cano? Quem que vocês acham que foi esse cara aí? Cara de qualidade, um grande gestor, um presidente. Esse cara foi o cara que inventou o judô, né? E depois também ele é um dos responsáveis também por criar o jiu-jitsu. Então o pessoal aí que é do judô, do muay thai, das coisas aradas, do MMA deve conhecer esse cara. E esse cara ele veio com essa frase sensacional que a gente pode aplicar para a nossa vida. Em qualquer treinamento, seja do judô, seja numa empresa, o ponto mais importante é libertar-se dos maus hábitos. Então, num treinamento de um atleta de elite, o mais importante é se ele evitar todos os maus hábitos, ele já se torna um atleta de elite. Se nós nos livrarmos de todos os maus comportamentos que nós temos na nossa gestão, com as pessoas, daquilo que a gente faz de errado, automaticamente a gente já começa a ter uma manutenção de alta performance. Então, olha quanto é poderoso o treinamento. E aí você vai falar: mas como que eu faço para ter um treinamento desse? Cara, fala para o seu RH, a gente vai aí e faz um treinamento na sua empresa também, para o tema que você quiser, tá? Você escolhe, você rola a roleta, escolhe um tema e a gente vai aí para a gente desenvolver e treinar os seus colaboradores juntos, tá? E olha o quanto tudo isso, pessoal, impacta completamente a visão da TPM, tá? E quando a gente está falando desses 5 elementos, a gente pode dizer que a excelência em gestão é aquela inspirada no engajamento e guiada pelo conhecimento. O engajamento nos inspira porque estamos juntos, trabalhando unidos, fazendo o nosso melhor, desenvolvendo pessoas. Nós estamos vestindo a camisa da empresa, nós temos propósito, nós temos cultura, nós temos objetivo. Mas tudo isso tem que ser guiado pelo conhecimento. Como que vem um conhecimento? Através de treinamento, de mentorias, de consultorias, trazer profissionais qualificados para dentro da sua empresa. Então, se você quiser atingir um dia a excelência na sua gestão, primeiro, faça com que o seu time esteja inspirado pelo engajamento e faça o seu time ser guiado pelo conhecimento, certo? E aí aqui a gente fecha um pouco essa parte sobre gestão estratégica de pessoas, tá? De uma forma bem básica, mas eu queria mostrar para vocês o quanto isso é poderoso, pessoal, o quanto isso realmente faz diferença, o quanto trabalhar a parte cultural, a parte de propósito, a parte de gestão de pessoas, o quanto isso pode, com o mesmo orçamento que você tem, você não precisa de R$1 a mais, mas com pessoas qualificadas, com uma cultura certa, com as coisas organizadas, o seu time pode render o dobro, o triplo
E é impressionante o quanto as empresas estão deixando dinheiro ir embora, porque o setor de manutenção se sente um setor de suporte, se sente um escravo da produção, é um setor que não é reconhecido pela empresa, às vezes é mal visto pelas outras áreas, é considerado que está ali só para atender às necessidades do seu cliente, que é a operação. E será que isso traz engajamento? Será que isso está correto? Será que você, como gestor de manutenção, mesmo sabendo que tudo isso que eu falei está errado, que a manutenção é um setor estratégico e ela é um setor extremamente produtivo dentro da empresa, será que você, como seu conhecimento, está deixando isso para lá só para não se incomodar? E aí você está deixando de guiar a sua equipe para o caminho certo, para atingir o resultado, para ter profissionais de qualidade, para que eles possam se destacar dentro da empresa, ou não dentro da empresa, também no mercado, no mundo, né? E você está deixando de fazer isso porque às vezes o seu ambiente de trabalho está difícil, as coisas estão complicadas, você não quer se desgastar. Então olha a responsabilidade enorme que nós temos como gestores de manutenção. Curtiu esse conteúdo, pessoal? Então deixa aqui o seu like no canal. Não se esqueça, claro, também de se inscrever e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Toda semana nós temos vídeos como esses aqui que trazem mais sobre o universo da gestão de ativos e gestão da manutenção para formar a nossa grande comunidade de gestores de manutenção. Dá uma olhada também na descrição do vídeo que a gente sempre deixa cursos, oportunidades, melhorias, materiais, tudo que você precisa para cada vez crescer mais nesse universo de gestão da manutenção. Professor David fica aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.